Se você está se sentindo preso, frustrado, desestimulado, sem saber muito bem onde é que errou, o que está acontecendo que as coisas não dão certo, meio desanimado com as coisas e com o trabalho, e aí já vai para a vida, esse vídeo é para você. Eita que é brabo, né? Quem nunca? Quem nunca se sentiu impotente, incapaz? Quem nunca achou que não conseguia e daqui a pouco era uma coisa pequena, mas que abalou muito? A gente não consegue ver a dor da pessoa, mas a gente sabe que tá doendo, né? Quando ela fala, mas e quando ela não fala? E quando aquilo fica dentro dela e ela começa a fazer uma atividade, ela diz: ai, não vou conseguir, vou desistir. Sabe que eu vejo isso todos os dias e hoje eu dei treinamento de liderança e eu senti um pouco disso assim, e eu quero falar justamente do desamparo aprendido. O que é isso? É um conceito da psicologia, um fenômeno comportamental que mostra que durante a vida a gente foi aprendendo a ter muitas frustrações. A gente se frustra com pequenas coisas, depois com outras grandes. E desde muito cedo, essas coisas vão acontecendo e repetidamente te mostrando que tu não consegue, que aquilo não é pra ti, que aquilo é muito difícil. E tu vai tendo essas frustrações e começando a achar que realmente aquilo não dá, né? Só que até chegar no ponto desse raciocínio todo, tu passa pela infância, adolescência, tu vai, né, crescendo e não se dá conta de quanto aquilo é uma coisa que tu aprendeu a sentir. Aquilo é uma coisa que já faz parte das tuas crenças. E quando tu te depara com algo na vida adulta, de novo, que acontece da mesma forma, te traz aquele sentimento, tu fica preso nesse desamparo. E é difícil sair dele porque tu aprendeu que é assim. E que tem coisas que tu é incompetente e incapaz. E não é isso. Então, a gente vai ver algumas técnicas para reverter esse quadro. Realmente não há um controle do estímulo externo, mas há um controle da tua reação e como tu percebe esse estímulo, não como ameaça, porque é isso que acontece, né? E por isso que dá medo, por isso que tu paralisa em alguns momentos, por isso que tu acha que não dá para fazer nada e etc e tal. Então, existe um motivo para que isso aconteça, esse não é o foco aqui, mas é como a gente poder reagir de uma forma diferente. Isso passa pela tua percepção, pelo teu entendimento e perceber que o teu pensamento não é ação. E os teus pensamentos precisam ser questionados, e a gente chama isso de pensamento socrático. Em que toda aquela coisa que tu diz é assim, tu tem que se questionar. Como é que é mesmo? O que seria contrário ao é assim? Se não dá pra fazer dessa forma, como é que dá pra fazer? Se eu não consigo subir toda uma escada, o que eu consigo? Qual é a minha possibilidade? Focar no que tu pode mudar te dá a possibilidade também de trazer o prazer de micro objetivos, micro tarefas, micro coisas que tu consegue realizar. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que lê, mas eu gostaria de ler, mas eu não consigo ler um livro, nunca li um livro inteiro. Ok, lê uma página, lê um parágrafo. Tenta começar a ensinar a tua mente a fazer de uma forma contínua. Começar a caminhar, caminha uma quadra, caminha na rua de casa. Faz um pouquinho por vez e aquele pouquinho vai te dando energia e musculatura emocional para poder fazer um pouquinho mais amanhã e depois. Tudo que a gente faz todo dia é mais potencializador e mais realizador do que a gente faz uma vez por semana, uma vez por mês. Tu começa a te condicionar a ver possibilidades, mesmo que seja no micro, mas transforma em macro. Vamos pensar que se você aprendeu que não consegue, você pode aprender que consegue. Então é ensinar o teu cérebro a pensar um pouco diferente, a perceber as coisas ao teu redor diferente, a perceber a ti mesmo diferente. A sair dessa coisa que sempre para em algo que talvez seja muito simples, mas que a tua mente diz que não pode e tu acredita nela, então não acredita na tua mente. Por isso, você vai se questionando e reforça com todas as coisas e faz uma lista linda com todas as tuas vitórias e todas as coisas que tu já realizou e que tu consegue. Adoro o TBT da nostalgia porque ele mostra que a gente já realizou e relembra que foi muita coisa até aqui. E que a gente se apoia nisso para realizar muito mais. Se eu conseguir uma vez, eu consigo outra. Se eu já saí do buraco, eu saio de novo. E a gente começa a se potencializar com a nossa própria vida, não só com a dos outros. E tenta não cair na armadilha da culpa. Porque quando começa a culpar, tu começa a culpar todo mundo ao redor de ti, depois tu culpa a si mesmo, e aí tu faz exatamente o contrário. Aí você ensina teu cérebro a culpar, a julgar, e não a modificar, e não a potencializar, e não a fazer coisas diferentes do que tu fez até agora. Tu fica no ciclo e acaba ficando mais adoecido. E na liderança isso é bem complicado, porque os líderes eles não se dão conta do quanto os comportamentos que eles têm com os liderados, de daqui a pouco um feedback negativo, de daqui a pouco não dar feedback, de daqui a pouco se fechar nas suas dores e não dividir com a equipe, fazendo comportamentos aversivos até em alguns momentos, é nocivo para toda a organização e, enfim, vai para cliente, vai para todo mundo.
Então, na liderança, é mais importante ainda a gente poder reconhecer e começar a trabalhar para modificar. Essa ativação cerebral, ela vai te ajudar em diversas questões e daqui a pouco até reorganizar um pouco a tua rotina, de poder ter hábitos mais saudáveis com o teu corpo, de poder repensar como é que tu tá fazendo, vivendo algumas coisas. E na liderança, de poder repensar teus comportamentos também, porque desamparo, muitas vezes, é não parar para ouvir, é dizer que a minha porta tá aberta, mas eu nunca tenho tempo para falar contigo. Isso é contra-intuitivo, é contrário, é uma atitude controversa a tua fala, isso gera muita instabilidade e insegurança. E um dos grandes problemas é que as pessoas que ficam com o desamparo aprendido, elas começam a se fechar. O problema não é quando as pessoas reclamam, o problema é quando elas param de falar, porque elas acham que não adianta mais. Então, o silêncio nas organizações é algo muito complicado. Vamos mudar isso, gente? Aí você pode estar dizendo, mas então é culpa tudo do líder? Não, não é. A gente tem toda uma história de vida e daqui a pouco alguns comportamentos reforçam questões que tu já acreditava, tu continua acreditando e vai acreditar mais ainda. E isso acaba com carreiras, gente, é muito sério. Só que o próprio líder sofre disso. O próprio líder acaba descartando pessoas porque deixa de acreditar que elas poderiam melhorar, crescer, que elas poderiam desenvolver comportamentos mais assertivos, que elas poderiam ter outras possibilidades se fossem colocadas em outros locais, que elas poderiam buscar conhecimento numa ferramenta que elas não têm, acreditar. Sabe? Em si, até como liderança. Eles começam até a desacreditar o seu negócio, sua empresa, e negócios sucumbem por isso, principalmente em tempos de crise. Então, o desamparo aprendido, o desamparo que a gente sente, lidar com as frustrações e com o desamparo é muito importante para todo mundo.